Romantismo, período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII, se espalhando pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo é considerado 3 países: a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país, e através de artistas franceses, os ideais românticos se espalham pela Europa e pela América. As características principais deste período são a valorização das emoções, a liberdade de criação, o amor platônico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e a história. Este período foi fortemente influenciado pelas ideias do Iluminismo e pela liberdade da conquista na Revolução Francesa. Inicia-se em 1836 no Brasil com a publicação na França da Nictorie, revista brasiliense por Gonçalves de Magalhães. Neste período, o nosso país ainda vivia sobre a euforia da independência no Brasil. Os artistas brasileiros buscaram sua fonte de inspiração na natureza e nas questões sociais e políticas do país. As obras brasileiras valorizavam o amor sofrido, a religiosidade cristã, a importância da nossa natureza, a formação histórica do nosso país e o cotidiano popular. As obras dos pintores brasileiros buscavam valorizar o nacionalismo, retratando fatos históricos importantes. Desta forma, os artistas contribuíam para a formação de uma identidade nacional. As obras principais desse período são A Batalha do Havaí, de Pedro Américo, e A Batalha de Gararapés, de Vítor Meirelles. A literatura romântica brasileira, iniciada em 1836, onde foi publicado no Brasil Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Este é considerado a ponta da agulha deste período na literatura do nosso país. Essa fase literária foi composta de 3 gerações. A primeira geração é conhecida também como nacionalista ou indianista, pois os escritores desta fase valorizavam muito os temas nacionais, fatos históricos e a vida do índio, que era apresentado como o bom selvagem, e, portanto, o símbolo cultural do Brasil. Destaca-se nesta fase os seguintes escritores: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Araújo Porto Alegre e Teixeira e Souza. A segunda geração é conhecida como a Mal do Século ou a fase ultrarromântica. Os escritores desta época retratavam os temas amorosos levados ao extremo, e as poesias são marcadas por um profundo pessimismo, a valorização da morte, a tristeza e uma visão decadente da vida e da sociedade. Muitos escritores nesse período morreram ainda jovens. Podemos destacar os seguintes escritores desta fase: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. E a terceira geração, conhecida como Geração Condeireira, Poesia Social ou Hugoana, textos marcados por crítica social. Castro Alves, o maior representante desta fase, criticou de forma direta a escravidão no poema Navio Negreiro. A música romântica no Brasil. A emoção e o amor e a liberdade de viver são os valores retratados das músicas desta fase. O nacionalismo, nosso folclore e os assuntos populares servem de inspiração para os músicos. O Guarani de Carlos Gomes é a obra musical de maior importância desta época. E o teatro, assim como na música e na literatura, os temas do cotidiano, o individualismo, o nacionalismo e a religiosidade também aparecem na dramaturgia brasileira desta época. Em 1838, é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José, ou o Poeta da Inquisição. Também podemos destacar a peça O Noviço de Martins Pena. Enfim, o romantismo é a arte do sonho e fantasia. Valoriza as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular. Opõe-se à arte equilibrada dos clássicos e baseia-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva,
na fé, no sonho, na paixão, na intuição, na saudade, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais.